Salve, galera! Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a multiplicação e divisão de frações, né? O que está pegando aí muito nos conhecimentos de base de matemática. Então, esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido, apresentando alguns exemplos e as ideias de como que a gente faz multiplicação e divisão envolvendo frações, tá bom? Então, vamos começar aqui. Essa é uma matéria que a gente vê no sexto ano, né? A gente aprende ela basicamente no sexto ano, mas a gente também recorda ela no sétimo ano, depois no oitavo, né? Um assunto basicamente básico aqui que a gente vai precisar para o resto da nossa vida escolar, né? Eu coloquei como sexto ano que eu vou apresentar as principais ideias, tá? Então vamos começar. Inicialmente a gente tem que pensar o seguinte, que quando eu quero multiplicar uma fração, eu quero pegar uma parte de uma parte. Então, se eu quero, um exemplo mais básico que a gente pode dizer assim, se eu perguntar lá quanto é metade da metade, né? Então, o termo metade já refere-se a um pedaço, né? Um pedaço de um inteiro, né? Então, a gente já pode aí associar com uma fração. Então, se eu tenho metade, né, eu tenho que pensar que esse termo é um inteiro dividido em duas partes e eu vou pegar uma parte, né? Então, se a gente pensar na ideia de fração, a gente tem aqui o número de baixo, né, que a gente chama de denominador, que representa quantas partes dividiu o meu inteiro, nesse caso foram divididas em duas partes, e se eu quero metade, eu quero uma dessas partes, né? Então, a gente representaria aí a fração meio, né, ou um meio. E aqui, novamente, a gente tem a palavra metade. Eu quero saber a metade da metade, né? Então, nós temos novamente a fração 1 meio. Aqui vai uma dica muito bacana, ó. Aqui a gente tem o da, que é a contração da preposição de mais o artigo a. Toda vez que eu quero saber esse de aí na matemática, a gente pode ligar uma anteninha. Então, se eu quero saber a metade da metade, então esse D, em muitos casos, vai ser associado à operação de multiplicação. Olha que bacana. Então, se eu quero calcular metade da metade, é só eu fazer a metade vezes a metade. Então, eu vou conseguir achar aí quanto que é a metade da metade. Como que a gente faz isso, metade da metade? Né? Vamos fazer geometricamente, que vai ficar mais claro para você quando a gente pensa na metade da metade. Então, imagina aqui que a gente tem uma pizza, né? Por exemplo, uma pizza aqui desse tamanho, e eu quero saber a metade. Então, se eu quero saber a metade, eu venho aqui e divido essa pizza em duas partes. Então, dividir em duas partes, eu vou pegar a partinha do lado de cá, que é a metade, ou outro lado de cá, tanto faz. E agora, com essa metade que eu tenho aqui, eu vou pintar ela aqui, ó. Com essa metade, eu quero metade disso. Então, eu vou ter que pegar esse pedacinho e dividir na metade. Então, eu vou querer, na verdade, esse pedacinho verde aqui, ó. Metade da metade. Então, o que seria esse pedacinho? Em relação ao total, ao inteiro. Porque perceba que aqui, quando eu pergunto qual é a metade da metade, eu não falei que tamanho que é o original, né? Então, se eu quero saber metade da metade, seria só esse pedacinho aqui. Mas esse pedaço, se eu passar um traço aqui, em relação ao inteiro, é como se eu tivesse pegado esse inteiro, dividido em quatro partes iguais, e eu peguei apenas um pedaço. Né? Então, se eu estou falando de metade da metade, eu estou falando de um quarto desse inteiro, um quarto desse total que eu não sei, que eu, aqui nesse caso não preciso saber também, né? Então, o procedimento da multiplicação de fração é sempre o que eu costumo dizer, multiplicar reto, né? Então, a gente pega o numerador vezes o numerador, nesse caso 1 vezes 1, e na parte de baixo
o denominador vezes o denominador. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 2, que dá 4. Nós temos aqui o mesmo resultado, tá joia? Então, quando for algum problema que se você desconfia que seja multiplicação de fração, você vai perceber que vai ter esse D aqui, tá? Um outro exemplo prático para vocês entenderem o D, quando eu quero calcular 50% de alguma coisa. Então, eu posso pensar que é a metade de alguma coisa. Então, eu posso pegar um exemplo, né? Se eu quero calcular 50% de 20 alunos, ou de 20 reais, né? Eu estou querendo a metade de 20 reais. Então, a gente pode escrever metade como meio, né? Que representa os 50%, de, associado aqui com a multiplicação, 20 reais. Nesse caso, a gente teria aqui denominador 1, né? Olha lá. 1 vezes 20, eu tenho 20. Pá. Aqui eu tenho 1 vezes 20, que vai dar 20, 2 vezes 1, que vai dar 2. E não podemos esquecer, né, que uma fração é uma divisão, né, em partes iguais. Então, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu tenho aqui 10 conto de réis. 10 reais. Tranquilo? Então, toma muito cuidado aí com esse D, tá? Com a preposição de, pode ser a contração de com a, né, da, ou de com o, do, tanto faz. Ou às vezes a própria preposição de, tá joia? Então, assim fica claro a gente entender que multiplicação de fração eu multiplico reto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? O máximo que você vai fazer no exercício é que às vezes você tem aqui 20 sobre 2, que nem esse exemplo aqui, você vai simplificar essa fração, né, que consiste em dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ou apenas dividir o de cima pelo de baixo. Vai depender do contexto do exercício. Tá joia? E como que eu vou fazer a divisão de fração? Quando eu falo em divisão de fração, a gente pensa em multiplicar pelo inverso. Nossa, tio, o que é isso? Então, é assim, ó. O conceito da divisão de fração é multiplicar pelo inverso daquele número. Olha como é simples. Se eu tenho 4 e eu quero dividir por 2, eu posso transformar esta divisão numa multiplicação. Como? Eu pego o número 4 e vou multiplicar pelo inverso de 2. Tio, mas o que é inverso mesmo? Aqui vale diferenciar inverso de oposto ou simétrico, tá? Se você estiver no 6º ano, obviamente que você não sabe ainda o que é o oposto, né? Você vai aprender isso nos números inteiros, no 7º ano. Se você já está no 7º, já sabe que existem números positivos e negativos, então tem que saber diferenciar que inverso é diferente da palavra oposto de um número, tá? Oposto você troca o sinal, enquanto inverso você transforma um número inteiro numa fração. Ou você pega uma fração e transforma no inverso dela. Como que eu faço isso? Bem simples. Se você quer o inverso de 2, primeiro transforma ele em fração. Nós sabemos que quando o número é inteiro, tem um denominador 1 aqui embaixo. Então, se a gente tem 2 sobre 1, é a mesma coisa que 2 inteiros, tá? Quem é o inverso de 2 sobre 1? Fica bem simples, é só a gente trocar aqui, né? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, qual seria o inverso de 2 sobre 1? Seria 1 sobre 2. Então, no meu exemplo de 4 dividido por 2, eu posso pegar 4, transformar ele numa multiplicação pelo inverso de 2. Quem é o inverso de 2? É 1/2. E aqui vale a mesma ideia que a gente viu ali da multiplicação, ó. Então, se eu multiplicar reto, numerador vezes numerador dá 4, denominador vezes denominador dá 2. Olha lá, eu voltei para o meu ponto inicial. Então, toda divisão pode ser escrita como uma multiplicação pelo inverso. Olha que da hora. Bacana, né? É top, 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 top. For my heart, this house, it's a top. Mentira, não é top não.
mas é legal. Então aqui, nesse caso, se eu dividir 4 por 2, eu tenho 2 inteiros. O que isso tem a ver com divisão de fração, tio? Aí que tá. Olha que bacana. Se eu quero pegar a fração 1/2 e dividir pela fração 1/3, eu estou querendo dividir uma fração, um pedaço, dividido em outros pedaços. Olha que bagunça que isso iria ficar, para a gente pensar. Mas no procedimento matemático é simples, né? Então, se eu quero dividir esta fração por este número, então eu vou transformar essa divisão em uma multiplicação. De quem? Do numerador, que é o número de cima, né? Eu vou multiplicar ele, transformar na multiplicação, por quem? Pelo inverso de quem está lá embaixo. Então, quem seria o inverso de 1/3, né? Então, a gente troca aqui, 1 numerador, 3 denominador, viraria 3 numerador, 1 denominador. Então, nesse caso aqui, a gente tem o inverso de 1/3, 3 sobre 1. Então, aplica a multiplicação. Então, 1 vezes 3, eu tenho 3, e 2 vezes 1, eu tenho 2. Tá? Então, meio dividido em 1/3, nós temos aqui 3 meios. Essa seria a minha fração, que é o resultado dessa divisão. Tá? Então, não esqueça disso. Tio, isso vale para números inteiros? Vale, né? Uma divisão pode ser transformada numa multiplicação normalmente, tá? Desde que aquele número que está dividindo de baixo lá, que é o divisor, você vai multiplicar pelo inverso desse divisor, tá? Na fração isso faz mais sentido. Por isso que a gente tem a regra da divisão. Conserva a primeira, que seria a de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que a gente decora essa regrinha, né? Mas o objetivo desse vídeo é te mostrar que essa regra tem fundamento, que uma divisão pode ser transformada numa multiplicação pelo inverso, tá joia? Então aqui, um resuminho de tudo, né? Multiplicação, sempre o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Tio, mas tem 3 frações multiplicando, o que eu faço primeiro? Pode fazer as 3 juntas, o de cima vezes de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo vezes de baixo, e depois simplifica. Ah, mas eu tenho divisão de 3, o que eu faço? Aí você foca, né? Faz as 2 primeiras, o resultado faz com uma terceira, tá joia? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Ativar aqui o sininho para receber as notificações, e toda semana vai ter vídeo novo no canal de um assunto que vocês vão escolherem aí para mim, certinho? Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!